infectados, que poderão ter problemas mais graves pela sua idade ou por sua questão sanitária não muito boa nesse momento. Inclusive, por estarmos de máscara aqui, não apenas o Jean Heleno deu positivo, bem como mais um ministro nosso deu positivo, né? O Almirante Bento. Por parte da economia, o governo já vinha estudando e hoje publicou em Diário Oficial da União Extra o estado de calamidade pública. A intenção, garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Medidas emergenciais, 84 bilhões para a população vulnerável, 60 bilhões para a manutenção de empregos, antecipação das parcelas do 13º salário, reforço no programa Bolsa Família, integrando mais de 1 milhão dentro do sistema, diferimento, ou seja, atraso para o prazo de recolhimento do Fundo de Garantia, o que equivale ao governo arrecadar menos 30 bilhões de reais, diferimento também, atraso por parte da União do Simples Nacional por 3 meses, redução para zero das alíquotas dos produtos médicos, desoneração temporária de IPI para produtos de combate ao Covid-19, medidas de apoio, fase final de estudo por parte do Ministério da Economia, no tocante aos trabalhadores autônomos. O Banco do Brasil, 24 bilhões para a linha de crédito pessoal e 48 bilhões para a linha de crédito de empresas. Infraestrutura, ações emergenciais na aviação civil. Vai explicar o ministro Tarcísio aqui que devemos, de uma forma ou de outra, socorrê-los, porque o desemprego, a quebra das empresas não nos interessa. O custo seria muito maior para todos nós. No tocante à justiça, além de outras medidas por parte do ministro Sérgio Moro, fechamento de fronteiras, em especial aquela que nos traz uma grande preocupação, que é da Venezuela. Por parte das relações exteriores, temos gente no mundo todo, em parte turistas, que querem voltar para o Brasil e tem problemas. O apoio que estamos dando é junto às embaixadas, como, por exemplo, no Peru, temos 1.400 turistas que estão com problema para voltar para cá. Relações Exteriores já conseguiu, por parte do governo do Peru, que aeronaves fretadas possam pousar e decolar com esses brasileiros que lá estão. No tocante à saúde, eu não vou falar porque exige uma gama de informações muito grande, que o ministro Mandetta, aos poucos, vai relatando aqui, uma a uma, a todos os senhores. Então, peço agora aos senhores ministros, abrir a palavra aqui, primeiramente, ao Paulo Guedes, para um espaço de tempo bastante curto, diga aos senhores e às senhoras as medidas que vão ser tomadas pela economia. Bom dia a todos. Nós começamos essa semana com a iminência de um contingenciamento. Quer dizer, os senhores imaginem a arrecadação brasileira descendo, pelo impacto da crise, a crise começa a chegar. 16 bilhões que nós tínhamos estimados com a desestatização da Eletrobras, teríamos que tirar hoje do orçamento. Então, em reunião com o presidente, mostramos que haveria um contingenciamento de quase 40 bilhões. Quer dizer, no momento em que a economia brasileira precisa de um esforço contracíclico, nós, sem espaço fiscal, ao contrário, teríamos que agudizar a crise, contingenciando 40 bilhões. No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exige gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável. Trocamos ideia com o presidente disse, olha, saúde dos brasileiros e a defesa dos empregos dos brasileiros está acima de outros interesses, precisamos fazer isso, então qual seria a solução tecnicamente? E a solução técnica é o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recorrendo ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano.
Então, você tem espaço para fazer o esforço contracíclico. Nós já vínhamos tomando medidas com recursos disponíveis. Por exemplo, o presidente, na sexta-feira passada, já tinha transformado o dinheiro da disputa política em dinheiro da saúde. 5 bilhões foram encaminhados para o ministro Mandetta. Nós conseguimos praticamente dobrar isso, com mais 4,5 bilhões do DPVAT. Então, o ministro Mandetta já tem praticamente 10 bilhões para começar a batalha contra o coronavírus. Além disso, tínhamos anunciado nos últimos dias diferimento de impostos, atrasando os próximos 3, 4 meses, e, ao mesmo tempo, antecipação de benefícios, justamente nas camadas mais vulneráveis. Então, antecipamos para abril 24 bilhões de antecipação de 13º dos benefícios de aposentadorias e pensionistas, né, e pensões, mais 24 em maio. Antecipamos também o abono salarial, vem todo em junho, mais 12 bilhões, e desenhamos, então, um programa de 153 bilhões entre diferimentos de impostos e antecipações de benefícios. Então, 150 bilhões para o combate inicial contra essa chegada da crise. No espaço monetário, a mesma coisa, em reuniões do Conselho Monetário Nacional, em reuniões com o Banco Central. O Banco Central flexibilizou, chegaram nessa segunda-feira passada 135 bilhões de recolhimento compulsório, que foram liberados, flexibilizadas as regras de alavancagem de bancos, garantindo em bancos públicos rolagem automática de dívidas sem multa. E ainda assim, com todo esse esforço, falta fôlego fiscal e nós teríamos que fazer um contingenciamento de 40 bilhões. Não seria razoável. Então, a saúde dos brasileiros e a defesa dos nossos empregos está acima de quaisquer outros interesses. A instrução do presidente foi essa. A solução, tecnicamente, é pedir ao Congresso, e o presidente encaminhou ontem mesmo ao Congresso, hoje de manhã ao Congresso. A decisão foi do presidente ontem, durante a nossa reunião de execução orçamentária. E hoje entra, então, no Congresso esse pedido de declaração de estado de calamidade pública, e isso nos dá espaço fiscal. O primeiro movimento vem agora ampliando o leque de proteções que nós temos estendido. Primeiro foram os mais idosos, depois nós passamos, eram os aposentados e pensionistas, depois nós passamos para a flexibilização. Vamos conversar sobre isso, dar novas opções de acordos durante esse período de emergência, esses 3 meses, para manutenção dos empregos no segmento formal e, principalmente, uma grande preocupação que o presidente sempre teve é o mercado informal. São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos, esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Então, nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, era uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar, praticamente em torno do Bolsa Família também, R$200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar numa Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas,
eles estão no cadastro, que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então, isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguidos são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. E assim faremos, a cada 48 horas vamos nos reunindo, e à medida que haja um problema aqui ou um problema ali, nós vamos aprofundando a nossa resposta. Eu ficaria por aqui, quer dizer, estamos atuando em várias direções. Estamos baixando as tarifas de importação de produtos médicos hospitalares, vamos renegociar as dívidas em apoio ao ministro Tarcísio das companhias aéreas, estamos examinando também como auxiliar para as empresas que se comprometerem à manutenção dos empregos durante esse período, como auxiliar com uma parcela, o Estado bancando para as micro e pequenas empresas, só os pequenos, nós bancarmos uma parte do salário. Então, tudo isso vai ser anunciado a cada 48 horas, nós estamos monitorando e vamos anunciando medidas à medida que a economia necessite. Obrigado, Paulo Guedes. Agora vou passar para o Antônio Barra, o do médico e almirante, presidente da Anvisa. A Anvisa voltou a ser aquilo que todos nós sempre queríamos, né? Atuante e ativa. Os processos demorados e muito negociados que existiam no passado deixaram de existir em nosso governo. Então, com a palavra, o almirante Barra. Obrigado, senhor presidente. As ações da Anvisa, desde o primeiro momento, na sua atribuição, tem foco principalmente na linha de frente, em portos, aeroportos e fronteiras, trabalho esse que já vem desenvolvendo e já é do conhecimento de todos os senhores, portanto, eu vou me ater a outras questões mais recentes, como a publicação do primeiro edital de chamamento, número 3 de 2020, que convocou todas as empresas a fornecerem informações sobre produtos sujeitos à vigilância e insumos essenciais para o enfrentamento da Covid-19. Isso foi no dia 27 de fevereiro de 2020. No dia 12 de março deste ano, a priorização da análise de todos os processos relacionados a produtos para diagnóstico, o que é fundamental, do Covid-19 e outros agentes causadores de infecções respiratórias. No dia 13 de março, publicamos a resolução de diretoria colegiada que simplifica e adota medidas alternativas para a certificação de boas práticas de fabricação de produtos e insumos de saúde. No dia 16 de março, o segundo edital de chamamento, dessa feita para produtos outros da área de saúde, não relacionados diretamente ao coronavírus, mas que são essenciais em caso de hospitalização, e também uma busca proativa, na medida em que as empresas podem ou não responder ao edital, mas fizemos busca proativa das que não responderam na primeira fase. No dia 17 de março, publicação de nota com informação sobre produtos de limpeza e desinfecção de superfícies, que são os saneantes, que podem ser utilizados no enfrentamento do novo coronavírus. No dia 18 de março, fruto de entendimento com a ministra Tereza Cristina, referente a uma doação de álcool para fins de fabricação de álcool gel e álcool líquido para utilização em hospitais e desinfecção de superfícies. No dia 19 de março de 2020, publicação de resolução que autoriza as farmácias de manipulação a prepararem e venderem álcool gel e outras preparações antissépticas ou sanitizantes de forma direta para o público. Cabe ressaltar, nesse sentido do álcool gel, que é essencial principalmente ao cidadão, embora, conforme o próprio Ministério da Saúde sempre preconiza, a lavagem com água e sabão é a primeira grande medida, a mais simples, nós temos também a publicação em 17 de março dos requisitos técnicos para a produção de álcool a 70%, que encontra-se disponibilizado e já está sendo fornecido e utilizado por laboratórios militares, inclusive, para a fabricação do álcool gel. E em 19 de março de 2020, finalmente, publicação de resolução e critérios dos procedimentos simplificados de registros de medicamentos e produtos para diagnóstico in vitro relacionados à Covid-19. Além dessas medidas, outras tantas estão na pauta, estão sobre a mesa e sofrendo constante atualização
para que possamos manter o grau de proteção adequado em relação a essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Inclusive, presidente Barra, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar acabou de anunciar e ofertar a Vossa Excelência a doação de álcool que se fizer necessário para o combate ao coronavírus. Então, para falar agora sobre fechamento de fronteira, entre outras ações, a palavra ao nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, essas ações do governo federal que vêm sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros são centradas, evidentemente, na saúde e, em segundo lugar, na economia, pelos reflexos da economia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem ajudado como pode. Nós publicamos uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Justiça para tratar das consequências do descumprimento das medidas previstas na lei do coronavírus, de isolamento e quarentena principalmente. Há uma expectativa, por evidente, de que todos os brasileiros compreendam a seriedade da conjuntura. Claro que não há motivo para nenhum pânico, as pessoas têm que tratar isso com calma, mas evidentemente também seguindo as recomendações médicas e as medidas impostas pelas autoridades sanitárias. A lei não foi clara quanto às consequências do descumprimento e nós entendemos por bem aclarar esses temas em uma portaria, estabelecendo inclusive que essas medidas poderiam ser impostas com requisição da força policial, sendo desnecessária autorização judicial para tanto, e além disso, incorrendo o infrator em tipos penais específicos já existentes no nosso Código Penal. Uma outra preocupação vem sendo as fronteiras. No mundo inteiro, essa movimentação de redução da circulação. Foi tomada essa primeira medida, também aqui uma portaria autorizada pelo presidente da República, pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Casa Civil, para restrição da entrada de estrangeiros provenientes da Venezuela, dado o colapso do sistema de saúde pública daquele país já há muito tempo e a percepção de que a medida era necessária tanto para evitar a contaminação no Brasil, disseminação dessa doença, como igualmente a constatação de que o Brasil não teria condições de absorver uma eventual demanda vinda da Venezuela. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado, e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros países, nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro que talvez com circunstâncias diversas. Uma preocupação dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública vem a ser com o sistema de segurança pública e o sistema penitenciário. A avaliação, nossa avaliação é que a segurança pública não pode parar, já que os criminosos, infelizmente, também não reduzem as suas atividades por conta da epidemia. Então, é necessário garantir à população a continuidade dos serviços de segurança. No que se refere aos presos, as tratativas, as medidas tomadas, sejam no sistema penitenciário federal, sejam como recomendações ao sistema penitenciário estadual, já que existe a autonomia dos estados, é para restringir as visitas, total ou parcialmente, com o esclarecimento aos presos que se trata não de uma punição, mas sim uma medida destinada a protegê-los e igualmente aos seus familiares visitantes. Isso foi adotado por completo do sistema penitenciário federal e cada estado está restringindo parcialmente e alguns totalmente, a depender da situação específica do local. Além disso, foi editada hoje uma portaria conjunta entre o Ministério da Justiça e Saúde, tratando de medidas
profiláticas e preventivas para os presídios, também a título de recomendação, e outras propostas do Ministério da Justiça, além de ações materiais, seja nos presídios federais, ou seja, fornecendo aos presídios estaduais, aos sistemas carcerários estaduais, insumos e equipamentos para a proteção dos presos ali existentes. A minha compreensão é que não se resolve, nós temos que proteger a contaminação dentro dos presídios, mas seria uma solução muito simplista simplesmente abrir as portas das prisões, já que isso deixaria vulnerável o restante da população. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado e de uma maneira progressiva, e os encarregados para tanto são principalmente a Administração Penitenciária Federal e as administrações penitenciárias estaduais. Por último, também medidas relevantes na área da proteção do consumidor. Existe um abalo, evidentemente, dessa epidemia no mundo inteiro, mas aqui também no Brasil, no ponto de vista econômico. Medidas estão sendo tomadas, como foi dito aqui pelo ministro Paulo Guedes, para minorar essas questões. Nós temos uma preocupação em relação ao consumidor. O problema mais premente diz respeito ao abuso de preços. Têm sido tomadas medidas para que nós possamos receber essas comunicações o mais breve possível. E, em particular, na área de transporte, a grande preocupação tem sido com as remarcações das viagens. Há uma necessidade de proteção das aéreas, porque elas estão sofrendo um impacto econômico significativo, mas, por outro lado, não podemos descurar dos interesses dos consumidores. O que foi recomendado é que houvesse remarcação dessas passagens sem cobrança de penalidades aos consumidores, uma maneira de equilibrar os interesses de um lado e de outro. Então, são essas algumas das medidas que têm sido tomadas na Justiça e Segurança Pública, várias delas em conjunto com outras pastas, como aqui mencionado, e existe uma dinâmica própria. A todo momento estaremos tomando novas providências. Em todos os momentos em que a nação brasileira assim precisou, as Forças Armadas sempre estiveram presentes. Com a palavra, o ministro da Defesa, Fernando. Pode. Senhor presidente, senhoras e senhoras, isso é uma guerra. Isso que está acontecendo é uma guerra. Com o inimigo, ministro Mandetta, invisível, feroz, dedicado, que dura a nação. E quando tem uma guerra, o Brasil e os brasileiros podem contar com as Forças Armadas. Sempre contaram, repetindo as palavras do presidente agora aqui. Todos os momentos delicados e importantes do Brasil, o brasileiro e a nossa população estiveram com as Forças Armadas ao lado. E isso será mais uma vez. Eu lembro que a primeira operação em relação ao coronavírus foi o resgate dos nossos brasileiros que estavam em Wuhan. E as Forças Armadas, junto com os outros ministérios, na Mandetta, estiveram presentes. As forças estiveram com sucesso. E nós vamos ajudar a ter mais um sucesso. Ontem eu expedi uma diretriz minha, ministerial de planejamento, acionei o Centro de Operações Conjuntos no Ministério da Defesa, integrado pela Marinha, Exército e Força Aérea. Já estamos trabalhando nas possíveis ajudas, possíveis auxílios que as Forças Armadas podem e devem dar. Em relação a isso, as demandas através do Comitê de Crise ou do Ministério da Saúde, que centralizam essas ações em relação a isso. Nós temos várias possibilidades, particularmente na parte de logística, de condução de material, de regiões como a Amazônia, de difícil acesso, a gente tem meios para chegar lá, igual nós sempre fizemos, de esclarecimento à população. Nós fizemos isso nas operações da dengue, da zika. Enfim, ao mesmo tempo estamos tomando conta de 2 milhões, que é a família militar, os nossos hospitais.
temos hospitais móveis de campanha que podem auxiliar em alguma coisa. Enfim, o leque de possibilidades é muito grande e nós vamos ajudar. Então, senhor presidente, mais uma vez, os brasileiros podem contar com o apoio das Forças Armadas. O Ministério da Infraestrutura, em rápidas palavras, vai se pronunciar no sentido que pode nos atender na luta contra o vírus. Então, com a palavra, o nosso ministro Tarcísio de Freitas. Boa tarde a todos. Nós temos alguns focos no Ministério da Infraestrutura e o primeiro deles é a continuidade da prestação de serviço. Temos o foco na preservação da saúde do trabalhador de transporte e o foco na defesa do consumidor. Isso é importante ser dito porque neste momento de crise existe muito voluntarismo, né? Isso é muito novo para todo mundo e algumas medidas são tomadas ou são anunciadas ou são pensadas do tipo, olha, vamos fechar determinado equipamento, vamos fechar determinado aeroporto, porque ele é um vetor de chegada de pessoas infectadas, a gente tem que proporcionar o isolamento. E nessas horas a gente tem que ter o bom senso que por aquele equipamento que chega a pessoa infectada, também chega o marca-passo, também chega o órgão transplantado, também chega o medicamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se pensam em determinadas saídas. A logística, dentro desse esforço que já foi colocado aqui pelos outros ministros, em particular agora pelo general Fernando, né? É um esforço de guerra, a logística vai ser fundamental para a gente ganhar aí esse combate. Estamos trabalhando aí todos os setores, e um primeiro deles é aquele que é impactado mais rapidamente ao setor de aviação. Observe que caiu absurdamente a quantidade foi uma queda muito rápida, muito abrupta da quantidade de demanda, tanto no internacional quanto no doméstico. As empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa e algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte, o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço, porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. Ao mesmo tempo, preservar aquelas regiões que são hoje assistidas, mesmo por empresas pequenas, e que eventualmente podem ficar sem assistência. Para isso, está sendo anunciado hoje ainda, provavelmente, o diferimento no reembolso de passagens, ou seja, vamos dar um prazo maior para o reembolso em dinheiro, isso é uma medida importante em termos de fluxo de caixa, e vamos estabelecer, junto com a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor e o Ministério Público Federal, regras pelas quais se darão esse reembolso ou a troca de trechos de passagem, de maneira que o consumidor não seja prejudicado. O diferimento de tarifas aeronáuticas, que tem um peso grande em termos de fluxo de caixa, e o diferenciamento de outorgas aeroportuárias. Então, isso para manter o sistema aeroportuário, o sistema aéreo funcionando e as localidades atendidas. Estamos trabalhando também com foco em outras áreas, várias medidas devem ser anunciadas em breve, estão em análise hoje pelo governo federal, como as medidas de proteção em saúde dentro dos portos, visando aí atender o trabalhador portuário, e manter os portos em funcionamento, que serão equipamentos importantes também nesse momento de crise. Estamos pensando na regulamentação do artigo 43 da Lei 12.815, que vai tratar da renda mínima do trabalhador portuário, medidas que vão beneficiar o trabalhador do transporte rodoviário, foco no caminhoneiro autônomo, naquele que não tem a proteção social e que, eventualmente, se tiver um problema, tiver doente, não vai ter como trabalhar e levar o seu sustento para dentro de casa. E cumprindo uma diretriz do presidente, naquilo que diz respeito, o Ministério hoje está muito digitalizado em termos de prestação de serviço, mas a gente vai evitar todos os atendimentos em balcão e isso deve proporcionar, por exemplo, que a gente faça extensão de prazos de CNH, de passe livre, de maneira que as pessoas, nesse período de crise, não tenham que comparecer em postos para fazer extensão de carteira, etc. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para beneficiar a população, pensando sempre na continuidade da prestação de serviços, na saúde do trabalhador do transporte e no direito do consumidor. Todos os ministérios são importantes,
em especial pelo critério como foram escolhidos seus ministros. E o MDR, Desenvolvimento Regional, por ter seu envolvimento em grande parte na região Nordeste. Eu passo a palavra ao nosso ministro Rogério Marinho. Obrigado, presidente. Apenas 3 pontos aqui de forma muito rápida. Primeiro, nós estamos colocando à disposição, por orientação do presidente, da nossa estrutura de SMS e TV digital da Defesa Civil. São 26 milhões de usuários cadastrados em todo o Brasil, que serão municiados com informações do Ministério da Saúde em relação ao tema em questão, inclusive com orientações profiláticas que vão permitir que a população possa ser parametrizada em relação às principais ações que devem ser exercidas pela população para evitar a propagação da doença, onde existem postos de atendimento, se haverá alguma emergência, enfim, a Defesa Civil estará mobilizada junto com o Ministério da Saúde para informar a população. Nós somos instados também a colocar à disposição para eventualidades unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, se houver necessidade por parte do Ministério da Saúde de eventualmente deixar algumas pessoas em quarentena fora da estrutura dos hospitais, que em algum momento isso pode aumentar. Então está disponibilizado aqui ao Ministério da Saúde uma série de empreendimentos que estão acabados ou em vias do seu término. E estamos aguardando o que deve acontecer de hoje para amanhã, a aprovação do decreto de calamidade para, em conjunto com o ministro da Economia, tratarmos de algumas ações junto aos fundos constitucionais, notadamente nas regiões mais fragilizadas economicamente do país, que são o Norte e o Nordeste. Com a palavra, o chefe da Casa Civil, General Braga Neto. Para você. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde. Né? A Casa Civil, só para cumprindo a missão dela, que é de coordenar a coordenação dos ministérios, integração das ações, ela ativou, por determinação do senhor presidente, o Comitê de Crise. Esse Comitê de Crise, ele permite um aumento da sinergia de todos os ministérios, permite um aumento da rapidez e eficácia das ações e mantém informações oficiais e reais do que está acontecendo, alimentando assim a presidência da República e todo o governo federal. É importante ressaltar que essas medidas que estão sendo adotadas, elas permitem que essa sinergia atue nas medidas sanitárias, nas medidas econômicas e nas medidas psicossociais. E eu gostaria também de enfatizar um ponto que a informação, manter a população informada, talvez com informações precisas, sem causar o pânico, seja talvez a melhor prevenção. Muito obrigado. Agora, para o nosso último ministro, para depois ficar aberta a perguntas para vocês, o nosso ministro Mandetta. Eu quero lembrar que o momento é da união de todos. O esforço tem que ser coletivo e o foco é a saúde da família brasileira. Com a palavra, Henrique Mandetta. Obrigado, presidente, caros pares ministros. Bom, em toda a situação epidêmica, nós temos fases, temos etapas. Alguns países não tiveram sequer a etapa inicial de conhecimento. O caso da China, que abre com o desconhecido e quando começa a contar os casos já estava no seu terço final da epidemia. Não temos os números do que ocorreu lá em Wuhan nos meses de dezembro, novembro, outubro e setembro, quando provavelmente se iniciou os casos. Portanto, ela era uma cidade de 12 milhões de habitantes, numa região grande, que ficou setembro, outubro, novembro, dezembro, sem dar nenhum alerta à população. E chegou ao ponto de ter que construir aquele hospital que todos viram, e logo depois caíram os casos, dando eventualmente a impressão de que tenha sido o hospital ou aquelas medidas
que corrigiram. Hoje já se sabe, pela marcha desta epidemia em outros países, aonde a gente pega do D0, algumas situações que diferenciam, como é o caso da epidemia no mundo asiático e o comportamento disciplinar asiático, como é o caso do Irã, que foi pego sem um sistema de saúde minimamente organizado, e é o caso da Europa, onde nós temos os números ocidentais de diferentes países. Todos eles, todas as curvas, essa epidemia ela vem crescendo e num determinado momento ela sobe abruptamente, quando ela tem a transmissão epidêmica. É como se você estiver andando num caminho e você tem que subir alguns morrotes e de repente está na frente do sistema de saúde, está o Monte Everest. Se nós formos subir todos o Monte Everest, muitos não aguentarão, porque nós não teremos equipamentos, não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest. Agora, se conseguirmos não ter um monte tão alto, tão inclinado, se conseguirmos ter uma montanha igual às montanhas de Minas, alargarmos um pouco esse pico, muitos terão dificuldade de subir e descer umas montanhas, os mais frágeis. Mas essa caminhada pode ser bem menos pesarosa do que a travessia do Everest. Nós estamos no pé deste monte, e o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas. Depende, em primeiro lugar, de ter foco no cuidado com as suas famílias, idosos. Depois vem uma série de estruturas de comportamento que vão ajudando. Agora, eu vejo que o Brasil tem alguns pontos muito positivos, muito bons. O primeiro, e aqui me permite, presidente, não é nada além de uma constatação, é o que vocês estão filmando e vendo daí. Eu tenho, entre todos os ministros aqui presentes, sob a coordenação do presidente, ações interministeriais, porque é uma equipe, e aqui, presidente, eu queria lhe agradecer em nome da saúde brasileira, de ter um ministério técnico e tão fácil de trabalhar. Isso é um ponto extremamente positivo. E a liberdade que o senhor deu para o Ministério da Saúde organizar aquela equipe técnica que está trabalhando tecnicamente, que eu tenho sido porta-voz. Todos da saúde pública brasileira entendem que pela primeira vez todas as áreas do Ministério estão com pessoas que são especializadas, são o que nós poderíamos ter de melhor para o momento. Então, isso facilita, isso é um ponto extremamente positivo e forte. O segundo é que algumas ações da natureza do nosso sistema, o SUS está presente em todos os municípios brasileiros. Eu não tenho uma cidadezinha brasileira, não tem uma comunidade quilombola ou indígena que não tenha o SUS. Nós podemos ter dificuldade? Podemos, mas o sistema de saúde vai estar ao lado dos 215 milhões de brasileiros. O presidente me colocou no começo, as primeiras vezes que eu trouxe, presidente, qual é a conduta? Abra todos os números, transparência total, vai mantendo informado tanto a sociedade quanto ao governo. Todos os passos foram dados nesse sentido. Nossa vigilância é considerada hoje, de todos os países, a que pegou os casos dentro do Brasil com mais rapidez. Conseguimos seguir paciente por paciente, identificamos transmissão sustentada por nexo epidemiológico. A grande maioria dos países começou a perder pacientes quando chegava em 80 casos. Eu sei que muitos ficaram na porta de hospitais. Essa notícia, como ela era uma notícia muito cobiçada, todo mundo morreu.
e a gente estava aguardando que, qualquer momento, poderíamos ter que dar essa notícia. Em tempos de internet, se a gente for contar um por um dos que falecem por problemas respiratórios, nós vamos contar muitos. Mas nós tivemos o primeiro caso quando já tínhamos praticamente 300 casos confirmados. Os casos confirmados são importantes para a gente? São. Mas a gente sabe que existem muitos casos que estão acontecendo em paralelo, que não estão ainda nas estatísticas. Então, a gente deve começar a perceber agora a subida dos casos. Hoje concluímos, lá no laboratório nosso federal, Evandro Chagas, no Pará, todos os laboratórios centrais dos estados estão capacitados com os equipamentos para poder rodar os exames nos estados. Acabou remessa de amostra. Estamos trabalhando hoje com a produção máxima de kits. Devemos chegar aí em torno, estamos nos preparando com a única estrutura Fiocruz e uma outra Paraná, devemos chegar a 1 milhão de kits. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. Vamos trabalhar com um bom número de kits que nós utilizaremos muito para fazer o diagnóstico nos nossos pacientes mais difíceis, aqueles com mais de 65 anos. E teremos o teste de imunoglobulina, de anticorpo, para fazer da população de uma maneira geral, para termos a exata noção da epidemiologia. Devemos anunciar nos próximos dias o maior serviço de teleatendimento provocado, monitorado. Nós pretendemos fazer um volume muito grande de controle por algoritmo. Será uma maneira que a gente vem discutindo com os nossos epidemiologistas, com as nossas equipes, e deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e, ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. Até sexta-feira a gente apresenta. Também a telemedicina aí, de médico para atenção básica, e de médico para CTI. Nós vamos regulamentar a telemedicina, o teleatendimento, a teleconsulta para todo o território nacional durante essa epidemia. Já organizamos a próxima reunião com os secretários estaduais. Todos os estados terão que ter o seu cenário. Se tivermos uma epidemia aí, teremos quantos pacientes, já temos condições de fazer cálculos, teremos quantos pacientes adoecidos, precisaremos de quantos leitos sem respirador e quantos leitos com respirador, para sabermos qual é a necessidade total. Nós estávamos, e hoje o presidente determinou, muito preocupados por conta de aquisições de venda de respiradores por parte do Brasil. O presidente determinou, o ministro Paulo Guedes foi extremamente ágil, aonde nós interrompemos a exportação de itens que nos são extremamente importantes para o enfrentamento, principalmente respiradores. A criação, junto com o ministro Braga Neto, que fizemos já ainda na época, no início, quando reconhecemos a epidemia, fizemos o comitê interministerial para amparar as medidas de saúde. Agora, elas são muito maiores do que a competência apenas da saúde. O espectro é muito maior. Quando se fala em fechamento de fronteira, que precisa do ministro Moro, precisa das relações exteriores, os impactos econômicos, é muito fácil falar, fecha tudo, não deixe ninguém sair. Quando as pessoas têm ainda muita informalidade, pouco recurso, precisa ser criado planos de alternativa econômica, e eu preciso muito da equipe do ministro Paulo Guedes. Esses fechamentos de estrada, presidente, que alguns governadores insinuam, nós precisamos trazer isso, essa logística, Tarcísio, ela é de interesse nacional, porque não adianta fechar tudo e faltar o frango que está pronto para chegar, porque daí você segura uma coisa
e desabastece a outra. Se eu não chegar com cloro, para pôr o cloro na água de todo o Brasil, que é servida para 200 milhões de brasileiros, a gente sai do vírus e cai em problema de qualidade de água. Então, é necessário que isso, quando for feito, ela precisa ter ótica mais centralizada, e é isso que a gente está vendo agora, a partir desse momento, muitas medidas serem mais centralizadas, já que são típicas de momentos de epidemia. Também a questão hoje com o ministro Wagner do Rosário, também por determinação do presidente, é muito difícil fazer compra de materiais no mercado extremamente agressivo que a gente está vivendo, nas formalidades e rigores da Lei 8666. Então, nós fizemos, por isso, a minha ida para pedir ao TCU, para pedir ao STF, para pedir que eles tragam soluções de ritos sumários. E hoje, me parece que o presidente vai recebê-los para que possamos receber como são esses ritos sumários. Transitado em julgado, análise, assinatura do judiciário, do TCU, os técnicos, todos têm muito receio de assinar determinadas situações, por isso é extremamente importante. Teremos dias duros, teremos semanas cansativas, aonde esse assunto vai nos trazer extremo estresse. Faz parte do estresse notícias enviesadas, faz parte do quadro da doença, faz parte da doença o aparecimento de especialistas, cada um dando a sua visão, faz parte da doença o fake news que confunde e dramatiza, faz parte da doença a avidez pela manchete que mais vende, já que a manchete mais dramática é a que dá mais acesso, faz parte da doença aqueles que eventualmente não percebem que o momento é de calma, nós vamos passar, teremos dias difíceis, o Brasil já passou por momentos mais dramáticos do que esse na sua história, muito mais. Os nossos avós, os nossos bisavós deram toda a demonstração de civilidade, de solidariedade, de passarmos juntos, dos imigrantes que vieram para construir essa nação. Nós somos todos aqui filhos desses imigrantes, dessa grande mescla que sempre deu as suas características de andar junto. O presidente é o grande timoneiro desse barco, está levando o Brasil, nós estamos muito parecidos com as nossas medidas, com as medidas da Inglaterra. O nosso timing em termos de epidemiologia e termos desse tipo de situação é muito similar. Nós estamos muito atentos a como que o mundo está conduzindo e esperamos poder passar estressando ao mínimo, mas sabendo que podemos ter momentos em que medidas de mais restrição possam vir a ser necessárias. E com certeza nós, essa equipe aqui, saberá muito bem assessorar a um ao outro e levar o presidente para nossas tomadas de decisão, como foram tomadas hoje. Então, acho que a saúde sabe do tamanho do enfrentamento, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o pessoal da saúde, quando interrompem aulas de universidade, as da saúde não são interrompidas. Todos os profissionais de saúde do Brasil estão convocados para trabalharem na linha de frente. Faremos isso da maneira que a gente possa cuidar ao máximo desse setor, que num momento desse é extremamente precioso para cada um de nós. Então, presidente, essas são as medidas, e como eles já vêm fazendo a narrativa, eu não vou colocar aqui todos os repasses que foram feitos, repasse para os estados, o Saúde na hora que foi mais 1 bilhão essa semana de crédito para eles instalarem os postos abertos até as 10 horas da noite, é um programa do governo federal,
postos da unidade básica até às 22 horas, nós abrimos para praticamente todas as cidades do Brasil para habilitarem. Já habilitamos todos os leitos de CTI que foram pedidos, rito sumário para abertura de hospitais, rito sumário para abertura de leitos, publicação dessas portarias. O governador abre o leito e informa, a gente reconhece que o leito e faz a verificação a posteriori para dar velocidade. Não temos nenhum leito lá aguardando publicação. Assim como o SAMU, que no ano passado eu trouxe para o presidente e falei: presidente, nós temos todo ano que renovar 20% da frota do SAMU. Cada 5 anos ela tem que renovar, senão a ambulância começa a ficar velha e caindo. Não fizeram renovação em 2018. Em 2019, nós tivemos que economizar, nós não compramos aquelas ambulânciazinhas de transporte pequenininhas, tipicamente utilizadas em anos políticos. Nós compramos 1.200 ambulâncias SAMU no ano de 2019 e renovamos em um ano 40% da frota. E é essa frota com 40% de veículos novos comprados por decisão do presidente é que estão na linha de frente da remoção das pessoas a campo. E vamos colocar mais 20% agora, nesse semestre agora, e mais 20% no segundo semestre, para termos 80% da frota em pronto emprego. Então, as ações todas estão acontecendo. Não há nenhuma dificuldade de espécie alguma. Acredito que, pelo contrário, para a saúde nunca foi tão bom, tão confortável para todos os que estão na saúde. Tem diálogo aberto comigo, desde a Academia Nacional até o pessoal que trabalha na cozinha do hospital, na manutenção do hospital, que eu vou precisar deles também, pessoal da estiva, pessoal que está ali na frente carregando o piano, não é só médico, é uma equipe enorme. Então, presidente, eu só gostaria que o senhor mandasse também para eles uma mensagem, porque eles curtem a sua live, porque eu tenho certeza que eles são extremamente ligados na sua fala. Então, quando o senhor, a próxima vez que o senhor for na live, mandar uma mensagem para esse pessoal, que esse pessoal vai ser o soldado que vai para frente desse campo de batalha desenhado aqui pelo nosso querido ministro General Fernando. Acho que é isso, as principais notícias de hoje são essas. Eu quero mais uma vez agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da PGR, o senhor Aras, do TCU, José Múcio, e do STJ. Senhor Noronha, pelo apoio, pela presteza, pela consideração, em juntos buscarmos solução para esse problema, que passa a ser um problema de todos nós. A saúde da família brasileira e o emprego de nossos homens e mulheres. Eu queria passar a coordenação agora da SECOM para as perguntas por parte dos senhores profissionais da imprensa. Serão, então, 8 perguntas. Cada jornalista inscrito poderá fazer apenas uma pergunta, conforme as regras divulgadas à imprensa. A primeira pergunta da jornalista Simone Iglesias, Bloomberg. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. São 8.000 casos de morte hoje no mundo, 2 no Brasil por conta do coronavírus. O senhor vem dizendo sistematicamente que há uma histeria e também falou que se superdimensiona a crise. Eu queria saber se o senhor minimizou isso inicialmente ou se realmente há uma preocupação geral mundial aí com o vírus e com o que está acontecendo. Obrigada. Esse sentimento de histeria passou a acontecer depois do dia 15 de março. A minha obrigação como chefe de Estado é se antecipar a problemas, levar a verdade à população brasileira, mas que essa verdade não ultrapasse o limite do pânico. Como disse o ministro da Saúde agora há pouco, nós passaremos por isso. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. O momento agora é de união de todos, é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí. É uma questão grave,
mas não podemos entrar no campo da histeria. Então, esse sempre foi o meu pensamento, esse sempre foi o meu papel como chefe de Estado. Levar paz, tranquilidade a todos, sem deixar de se preocupar, obviamente, com as consequências do que estava se aproximando. Tudo o que fiz foi para levar tranquilidade ao povo brasileiro enquanto nos preparávamos para o que viria a acontecer. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. E é dessa forma que nós encararemos essa questão. Próxima pergunta, jornalista Leandro Magalhães, da CNN Brasil. Muito boa tarde a todos, boa tarde, ministros, boa tarde, presidente. Presidente, por gentileza, eu gostaria que o senhor pudesse avaliar sobre esse panelaço que está previsto para hoje, às 8h30 da noite. Lembrando que ontem houve também um panelaço em algumas capitais, inclusive aqui em Brasília, na Asa Norte aqui em Brasília, mas no Recife, em Fortaleza também. E uma dúvida sobre a questão do contingenciamento, se vai haver os 40 bilhões do contingenciamento e se esse número pode aumentar porque vai gastar mais dinheiro. Muito obrigado. Tabi, vou deixar para o ministro Paulo Guedes responder. No tocante ao panelaço, parece que é um movimento espontâneo por parte da população. Qualquer movimento por parte da população eu encaro como uma expressão da democracia. Assisti agora há pouco, no jornal, na TV Globo, potencializando esse movimento, divulgando esse movimento do panelaço. Não só a TV Globo, bem como a Veja Online. Mas não vi esses dois órgãos de imprensa, como deve ter mais com toda certeza, falando que também corre nas mídias sociais um panelaço às 21 horas favorável ao governo Jair Bolsonaro. Não interessa o que venha a acontecer, qualquer manifestação popular nas ruas ou dentro de casa com panelaço, nós, políticos, devemos entender como uma pura manifestação da democracia. Apenas apelo para a isenção da Globo e da Veja, que também divulgue que haverá, então, um panelaço favorável ao governo Jair Bolsonaro às 21 horas. Que não quero pensar que vocês sejam parciais nessa questão. A iminência do contingenciamento, que atingiria pelo menos 37 bilhões, foi exatamente o que nos convenceu de que nós estamos sem espaço fiscal e que nós precisaríamos recorrer, então, ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite que, em caso de calamidade pública, que é obviamente o caso, nós tivéssemos recursos para enfrentar o problema. Então, a calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica para evitar o contingenciamento, que seria dramático. Você imagina agora o Mandetta, como disse, estamos interferindo nas fronteiras, Receita Federal, Anvisa, todo mundo segurando para impedir a exportação de produtos médicos hospitalares nossos, ao mesmo tempo precisando de recursos nos hospitais universitários, hospitais privados, hospitais públicos, quer dizer, estamos precisando dar recursos para a sobrevivência de pessoas autônomas que também são atingidas por esse isolamento social, quando todo mundo fica em casa. É essa dificuldade, né? Se ficar todo mundo em casa, não se difunde, mas você trava a economia toda. Você, como disse o Mandetta, você diminui o ritmo de contágio, mas vai ter gente que vai ter problema de conseguir comida do outro lado. Você desorganiza a produção, a logística, a distribuição. E no outro extremo, fica todo mundo na rua, você aumenta muito a velocidade de contágio. Então, isso aí é um equilíbrio difícil, depende da reação dos agentes, da informação, ele está distribuindo a melhor informação possível, e nós vamos reagindo a isso. A posição da economia é um pouco reflexa, né? Ela vai se preparando, e à medida que as coisas vão chegando, nós vamos reagindo.
Então, nós primeiro soltamos recursos para os mais vulneráveis, os idosos, depois passamos exatamente para o fluxo de caixa das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia, para manter o crédito, manter as empresas funcionando, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos, ao contrário, suspendemos a meta de resultado primário. Próxima pergunta, TV Record. Algum representante presente? Então, passamos para a próxima pergunta. Jussara Soares, Jornal Estado de São Paulo. Jussara. Esse é um chato aí, eu acho. Nervosinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. Presidente, hoje 2 ministros testaram positivo para o coronavírus. Eu queria saber se, a partir desses resultados, o senhor considera que agiu errado ao ir domingo ao encontro dos manifestantes, uma vez que o senhor também não tinha esses resultados, esse segundo resultado. Obrigada. Quando eu fui domingo, aqui, na rampa desse prédio, não fui à rua, eu não estava infectado, muito pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo. Outra coisa, senhora Jussara, eu vejo muitas vezes jornalistas na frente de batalha, como já vi na guerra do Iraque, entre outros momentos. Isso é arriscado, mas é o papel de vocês. Eu, como chefe do Executivo, o líder maior da nação brasileira, tenho que estar na frente, junto com o meu povo. Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando no metrô lotado em São Paulo, entrando numa barcaça na travessia Rio-Niterói e horário de pico, ou dentro de um ônibus em Belo Horizonte. Isso longe de demagogia ou populismo. É uma demonstração que eu estou ao lado do povo, na alegria e na tristeza, para comemorar alguma coisa ou para chorar outra. É o exemplo que eu sempre dei na minha vida enquanto soldado do Exército Brasileiro. Inclusive, eu cheguei aqui, era por volta de meio-dia, já comprovadamente que eu não tinha problemas. E tudo correu na normalidade. Acabou de sair um segundo exame nosso aqui, sem problemas também. É o risco que o chefe de Estado deve correr, assim como vocês correm quando estão na linha de frente, numa guerra real, fazendo a sua cobertura. Tenho muito orgulho disso. E nesse momento, ao contrário, que muitas mídias, em especial a grande mídia, divulgou, em nenhum momento eu usei da palavra para falar contra o Congresso Nacional ou contra o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário. Se tiver que falar um dia em público, falarei da importância dessas duas instituições para o destino do nosso país, em especial pelo papel da defesa da democracia que eles exercem. E as possíveis diferenças que possam haver entre um ou outro integrante do Executivo, da minha parte, vocês não viram até o momento nenhuma só crítica minha ao longo desses últimos 15 meses, a não ser ao vivo agora, junto à CNN, no último domingo, que eu falei algumas poucas palavras, mas em momento nenhum de agressão ou ofensa a qualquer um desses poderes, que nós devemos sempre, cada vez mais, buscar a harmonia, porque através de nós, de pouquíssimas pessoas, que somos nós, chefes de poderes, que nós, através do nosso entendimento, podemos sim fazer um grande acordo com o povo brasileiro, de modo que esse país, que tem tudo para ser uma grande nação, realmente, um dia ele venha ocupar o lugar de destaque que ele merece no cenário mundial. No mais, prezada senhora Jussara, muito obrigado pela pergunta. Se um dia tivermos uma batalha em algum lugar, tenho certeza que você se voluntariar para fazer a cobertura para o glorioso Estado de São Paulo. Afinal de contas, o Estado de São Paulo foi o jornal do meu primeiro emprego no Brasil nos anos 60. Jornalista Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde, presidente. Eu queria saber,
me desculpa se vou incomodá-lo com a pergunta, o senhor não se arrepende da mensagem tão errada que o senhor deu ao povo, à medida em que, apesar de ter anunciado, sugerido que não fossem à manifestação para rever esse movimento e dar prioridade ao cuidado com a saúde, e também, não só isso, o senhor repetiu agora, o senhor prestigiou o movimento, foi ao encontro dos manifestantes, se expôs, e isso tudo muito diferente do que as autoridades sanitárias no mundo todo, os presidentes de outros países no mundo todo estão pedindo para fazer exatamente o oposto. Nesse momento, por exemplo, a gente vê todo mundo com máscara. Eu queria entender por que essa imagem agora, que posso estar enganada, mas me parece que difere das orientações que o Ministério da Saúde tem dado. Me perdoa a pergunta, mas é a dúvida que temos. Obrigado pela pergunta, Adélia Ortiz. Eu, a partir do momento que não estou infectado, ao ter contato com quem quer que seja, não estou colocando em risco a vida ou a saúde daquela pessoa. Se você prestar atenção no horário de domingo, quando eu compareci aqui, na minha casa, a casa qual eu frequento e despacho, que é a Presidência da República, eu não fui ao encontro de movimento nenhum. Muito pelo contrário, me orgulho. O movimento que veio ao meu encontro é sinal que eles me respeitam, me consideram e me têm realmente como líder. Não descumpro qualquer orientação sanitária por parte do senhor ministro da Saúde, a nossa autoridade máxima no momento sobre esse caso. Como disse agora há pouco a sua colega Jussara, eu dou o exemplo. Não dirigir minha palavra à população. Meio-dia, o movimento já praticamente tinha acabado aqui em Brasília. Fui para a frente da rampa para ver aqueles que foram às ruas, em grande parte, para dizer que esse governo está certo, que esse governo tem uma equipe de ministros nunca sonhada em tempos anteriores em nossa nação. Ninguém nunca sonhava no Brasil, senhora Adélia Ortiz, ter uma equipe competente de ministros como nós temos. E grande parte de vocês, em especial a Globo, não deixa passar a oportunidade para dizer que o time vai bem apesar do seu técnico. Isso é uma maneira que, no meu entender, não considero ser leal por parte do jornalismo. Se o time ganha, parabéns a todos. Se o time perde, como se vê no futebol, o primeiro a ser demitido é o técnico. O nosso time está ganhando de goleada. Duvido que quem venha me suceder um dia, acho muito difícil, consiga montar uma equipe como eu montei e tive a coragem de não aceitar pressões de quem quer que seja. Então, se o time está ganhando, vamos fazer justiça, vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro. E o que eu mais quero é fazer que no futuro, com essa equipe que está ao meu lado, a gente entregue a quem vier me suceder um Brasil bem melhor, mas muito melhor daquele que recebi em 2019. E digo mais, em qualquer momento que a nação assim eu precisar, eu estarei na linha de frente com esse povo, que é o meu exército, que é o exército de todos os democratas do Brasil. Complemento. Só para complementando a resposta do jornalista Délis, o uso dessa máscara, eu ontem trabalhei com o general Heleno, que testou positivo. Grande maioria dos ministros está fazendo trabalhos em conjunto. Nós estamos nos comportando se fôssemos como profissionais de saúde, que estão atendendo pessoas que têm, os médicos, os enfermeiros vão usar uma máscara descartável como essa. Nós temos uma cadeia de comando de todos os ministérios,
faz parte do planejamento para enfrentamento de epidemia proteger a cadeia de comando dessa epidemia. Então, o uso dessa máscara não é nada fora do que é planejado pela saúde. Nós praticamente todos, alguns mais, outros menos, tivemos trabalho em mesas ao lado com o nosso querido General Heleno, que é um elemento de coesão para todos os ministérios. O General Heleno tem sido talvez o grande elo, e todos nós ficamos profundamente preocupados, assim como o Almirante Bento, ministro de Minas e Energia. Então, é basicamente para que a gente tome as medidas de proteção em relação a todos que estão aqui. E vale também esse episódio do presidente, quando ele chega, ele viaja no avião, o presidente vai na frente, o paciente em questão estava lá para trás no avião. O presidente chega, mas como estava no avião, porque se fosse um avião de carreira, seria testado as 2 fileiras à frente, as 2 fileiras atrás e as 2 ao lado. É o que a técnica manda. Mas como era o presidente, como era aquilo ali, nós resolvemos fazer um protocolo de testagem, exatamente para poder. Então, além dele não estar naquele momento em relação direta com a fileira do paciente que deu positivo, ele testou negativo, ele estava monitorado, caso ele apresentasse, como que a gente diria se fosse um cidadão comum? Caso você tenha sinais e sintomas, você procure uma unidade de saúde. Então, assim, tem ali naquele momento, assim, naquele domingo a gente viu as praias do Rio lotadas, o Jobi lotado, o Leblon lotado, São Paulo lotado, num domingo. Então, não foi uma coisa, o que eu quis dizer? Todo mundo começa a enxergar coletivamente, e é típico de epidemias que as coisas se deem assim. É típico de epidemia que na sociedade como um todo a gente vá gradativamente todo mundo vendo a sinalização dos casos. É muito assimétrico, nós temos hoje Rio de Janeiro e São Paulo num patamar, nós temos outros estados com 10 dias a menos que eles, alguns estados com 20 dias a menos que ele. Não existe uma receita de bolo, o Brasil é um continente, nós não estamos falando de um país pequenininho, nós estamos falando de praticamente da América do Sul dentro do Brasil. Então a nossa preocupação é total, mas esse assunto aqui, máscara, ele é basicamente pelo fato de todos aqui terem tido contato com 2 pacientes que confirmaram, até por respeito à imprensa. Nós estamos a uma distância de vocês, que eu solicitei, de mais de 3 metros de distância. Por isso que, ao falar, nós podemos retirar. Se estivéssemos mais próximos, como nós estamos aqui, por isso nós estamos usando. Eu retiro, mas todos estão utilizando. Quando eu acabar de falar, eu coloco a minha máscara, para facilitar. É por isso que nós estamos assim, não tem nada aqui feito ao acaso e nem para causar nenhuma figura, é realmente extremamente técnico o que a gente está fazendo. Essas pessoas, talvez umas 200 à frente aqui da presidência, qual eu tive contato com uma parte considerável dele, também existia muitos jornalistas, muitos fotógrafos. Então, é uma coisa surreal, realmente, a gente ouvir isso, uma crítica apenas a uma pessoa. Eu espero, como o Jornal Nacional vai fazer a cobertura do panelaço 8h30, que o Jornal Nacional anuncie que às 21h terá um panelaço a favor de Jair Bolsonaro também, ok? Estou aguardando ansiosamente. Hoje vou assistir o Globo, coisa que eu não faço há muito tempo, hoje vou assistir a TV Globo. Próxima pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministros. Ministro Mandetta, o protocolo internacional que a OMS tem pedido é que todas as pessoas suspeitas sejam testadas com ou sem
indícios de ter o coronavírus. O Brasil está testando apenas as pessoas que estão com sintomas. Eu sei que existe uma falta de exames, mas eu quero saber se o Brasil vai chegar nesse protocolo, que é o protocolo que deu certo, por exemplo, para controlar a epidemia na Coreia, né? E eu também queria saber do ministro Tarcísio se as medidas de infraestrutura para as aéreas vão incluir também as concessionárias dos aeroportos. Vai ter alguma medida para as concessionárias que estão tendo problemas? Bom, testes diagnósticos em epidemia, confirmações. Tudo que é recomendado na história das epidemias é fazer a testagem até que você tenha transmissão sustentável. A partir do momento que você tem a transmissão sustentável, fazer por sentinela e amostragem. Há um exemplo clássico numa aula que eu assisti de epidemiologia, lá pelos anos 80, com meu saudoso professor da Fiocruz, Luiz Fernando, que ele falava, em epidemia, primeiro passa um animal que você não sabe o que é. Aí você faz um DNA dele e fala, é um gato. Depois passa outro, você faz de novo o DNA e fala, é um gato. Depois que passam 10 gatos, você olha e fala, tem rabo de gato, cor de gato, bigode de gato, olho de gato, orelha de gato. Eu posso dizer que isso é um gato. Eu não preciso fazer um DNA para dizer que isso é um gato. Por isso, a Inglaterra, o mundo inteiro trabalha dessa maneira. A Organização Mundial da Saúde, do senhor presidente da organização Tedros, ele coloca todo o planeta deve fazer o teste de 100% das pessoas. Primeiro que isso, do ponto de vista sanitário, é um grande desperdício de recursos preciosos para as nações. Segundo que há maneiras de se fazer percepção de quadro clínico, isolamento domiciliar, isolamento de famílias. Nós vamos trabalhar de uma maneira proativa, nós vamos trabalhar antecipando quais são aqueles que a gente precisa testar. Nós vamos trabalhar com imunoglobulina no 7º dia para os pacientes leves. Nós teremos os números da nossa epidemia e nós poderemos dizer no final quais foram as diferenças. Uma coisa é você ter um país como a Coreia, que tem 4 milhões de habitantes concentrados num país que eu não posso dizer de dimensões aqui, mas talvez não seja muito maior do que Sergipe, ou Alagoas, ou Bahia. Totalmente diferente de um continente sul-americano como é o Brasil. Nós vamos lutar discutindo com os nossos especialistas, conhecedores da nossa gente, com a melhor técnica que a gente possa fazer, para ter o melhor controle epidemiológico. Agora, nós temos também as nossas críticas a esse tipo de atitude que foi tomada pela Organização Mundial de Saúde, aonde um mercado que não tem kit, não existe, e ele sabe que não tem. Os Estados Unidos da América estão sem kit. Não é uma situação para se pensar melhor. Eu tenho recebido ligações dos países de língua portuguesa da África, que não tem nem o primeiro kit. Onde é que foi? Nós temos aqui do lado o Paraguai, todos esses países, quem os capacitou e remeteu kits foi o Brasil. Então, nós vamos lutar com as forças que a gente tem. E vai ser muito interessante, ao término desta epidemia, eu não acho que vai haver vencedor nem derrotado, eu acho que vai haver um mundo diferente. E nós vamos ver como é que foi o comportamento do primeiro mundo, do hemisfério norte, dos países ricos, em relação a como foi o tratamento dado com compra de máscaras em massa, compra de EPIs, compra de todos os kits, compra de todos os respiradores. O mundo vai ser bem diferente ao término dessa epidemia. Bom, eu agradeço a pergunta. Na verdade, o que a gente está propondo são medidas de apoio ao setor aéreo, como eu falei, um dos focos nossos.
a continuidade da prestação de serviço e também a gente está olhando o consumidor. E aí nós estamos olhando o setor como um todo, então não só as empresas aéreas. E quando a gente fala em setor aéreo, os diferimentos que vão ser dados valem para as 3 grandes, mas valem para as pequenas também, valem para aquelas empresas de aviação regional, então abrange o setor como um todo. Como cai a demanda, cai a quantidade de voos, cai a quantidade de movimentos, menos pessoas frequentam os aeroportos e as obrigações financeiras das concessionárias são as mesmas, nós estamos dando o diferimento das outorgas aeroportuárias. Então, ao invés da outorga ser paga agora no meio do ano, por exemplo, ela vai ser paga no final do ano. Então, o setor abrange aeroportos e abrange também as companhias, as medidas, abrange aeroportos e as companhias aéreas. Próxima pergunta, jornalista Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Presidente, boa tarde. O senhor teve ontem, segundo a agenda oficial do senhor, o senhor esteve ontem por 3 vezes com o ministro Augusto Heleno, que hoje testou positivo para a doença. Então, eu gostaria de saber se o senhor pretende refazer o teste para saber se o senhor tem o coronavírus e também de saber se, caso existisse uma outra manifestação, se o senhor faria tudo de novo, iria lá e daria a mão para os manifestantes a seu favor. Muito obrigado. A jornalista Vera Magalhães, de forma mentirosa, sem qualquer compromisso com a verdade, está divulgando que eu farei um movimento dia 31 de março na frente dos quartéis. Fake news. Esse tipo de profissional não merece respeito por parte de nós aqui no Brasil. Lamento, a jornalista Vera Magalhães está divulgando um fake news. Ela poderia ser convocada se tivesse uma maioria consciente na CPI do fake news para falar sobre isso daí. Já há algum tempo nós abolimos aqui o cumprimento de mãos na presidência. Temos usado todas as medidas possíveis para evitar a proliferação do vírus. E toda vez que converso com qualquer ministro, em especial na minha mesa, que é bastante larga, há uma diferença de mais de 2 metros nessas conversas. Mas não tem problema nenhum. Eu não sei o prazo mínimo, o Mandetta pode me dizer, quando é que eu posso me submeter ao novo exame, sem problema nenhum, posso me submeter ao novo exame se dá positivo ou não o coronavírus. Nós vamos todos trabalhar com o máximo de rigor, casa, trabalho, máximo de proteção. Iremos nos testar caso tenhamos qualquer sinal ou sintoma, pela característica do trabalho ser muito similar ao trabalho, por exemplo, de um médico ou de um enfermeiro, que atende inúmeras pessoas que serão positivas, vão voltar para suas casas, vão trocar as suas roupas, vão dormir nas suas casas e vão voltar para o trabalho no dia seguinte. Se tivermos qualquer um aqui com sintomatologia, faremos, porque tivemos contato próximo com um ministro que é da nossa convivência intensa. Então, não adianta fazer uma foto 3x4 de hoje, que pode dar negativo, e você ter uma falsa... O exame negativo não é um certificado é uma foto 3x4 daquele momento. Se eu tiver com coronavírus, eu posso estar no período de incubação, não tenho nenhum sintoma, posso testar hoje, posso dar negativo, e posso, daqui a 24, 48 horas, o pico dos sintomas é do 3º ao 7º dia, com pico no 4º dia. Tive contato ontem, sei que posso nos próximos 4, 5 dias. Semana passada, levei minha sogra lá para Mato Grosso do Sul, coloquei meu pai no lugar certo, minha mãe, os idosos todos, estão todos organizados. Quem fica comigo em Brasília é minha esposa, que é médica e trabalha no Agarram, que é o hospital de referência. Então, eu também tenho essa outra frente de proximidade. E a gente está tomando todos os cuidados, mas todo mundo aqui vai trabalhar com esse conceito, porque está todo mundo aqui na cadeia de comando. E a todos os ministros eu pedi que
todos eles têm o número 2, o número 3, o número 4, a sequência para trabalhar de casa, trabalhar por vídeo, mas ter as pessoas, ter quem possa assinar, porque isso aconteceu em outros países que não prepararam e o comando houve vacância de comando. Foi a mesma coisa que eu falei para o STF, a mesma coisa que eu falei para o Legislativo, que todos têm que ter os seus planos e linhas para podermos estar todas as instituições funcionando e todos os ministérios funcionando. Eu não vou ficar baseado em hipótese. Eu acho que não há clima para ninguém, mesmo voluntariamente, pensar em fazer uma manifestação. Não há clima para isso. A realidade vai chegando aos poucos. Nós devemos evitar algo superdimensionado. No meu entender, inclusive, tem um grupo de direita para manifestar esses dias aí, que eu não tenho qualquer participação tocante a eles, já fiquei sabendo que cancelaram esse movimento também. Então, isso não existe, essa hipótese. Não podemos ficar vivendo em cima disso. Se o carnaval fosse semana que vem, não sei se teríamos meios legais de vetar o carnaval. Eu acho que não, mas se tivesse, com toda certeza vetaríamos. Próxima pergunta, jornalista Ingrid Soares, Jornal Correio Brasiliense. Boa tarde, ministros. Boa tarde, presidente. Eu sei que é um trabalho conjunto de todos os ministérios, mas eu gostaria de saber qual que é a avaliação que o senhor faz do trabalho do ministro Mandetta em relação ao coronavírus, a esse enfrentamento do coronavírus. E também se o senhor acha que superestimou, nesse primeiro mês, o surto de coronavírus. Eu não entendi. Superestimou para mim... Mas para eu responder ou para o presidente, não entendi quem você direcionou. Para eu avaliar. Para o presidente. Para o senhor avaliar o trabalho que foi feito pelo Ministério da Saúde até essa data e se o senhor subestimou, se eu entendi isso. É isso? Olha, o primeiro caso detectado no Brasil foi dia 25 de fevereiro. O segundo, dia 29. E depois, dia 4 de março, mais 2 casos. Com toda certeza, a tendência de aparecer mais casos é que, em havendo a informação nesse sentido, algumas pessoas, ou mais pessoas, continuar procurando os hospitais para serem testados. Esses números, no meu entender, estavam acontecendo já no passado, mas como ninguém procurava, muita gente, eu acho que o Mandetta pode confirmar que ele é autoridade nesse sentido, já deve ter tido em dezembro, talvez, final de dezembro, começo de janeiro, e como não se sentiu incomodado, ou obviamente porque era sintomático, não tornou-se público. Então não houve superestimar ou subestimar, sabíamos que ele viria, e fazíamos comparações com alguns países do mundo. Acredito que não era uma boa comparação com a Itália. Afinal de contas, a Itália é um país com a população bastante idosa. Como eu comparei a Itália com uma micro-região no Brasil, que é o bairro de Copacabana, que sempre andava por lá, entregava cartas pessoalmente, durante anos entreguei carta pessoalmente na região, e era comum em apartamento ter uma pessoa, ou ele ou ela, viúvo, ou um casal de idosos. Então, o que nós fomos fazendo ao longo do tempo, aí sim, sobre o trabalho aí do Ministério da Saúde, é o que poderia acontecer no Brasil. A que ponto, poderia se explodir ou não essa questão. Hoje temos informações, por ser um clima mais tropical, estamos aí praticamente no final, ou já acabou aí o verão, o vírus não se propaga com essa velocidade em climas quentes como o nosso. Estamos com o pé no chão, não só colhendo informações, bem como tomando providência, em especial agora, quando a questão começou a aparecer mais no Brasil e tivemos facilidades, o próprio ministro da Economia pode falar, para conseguirmos recursos. Se não tivesse chegado a esse ponto, será que teríamos conseguido 5 bilhões com facilidade? Acredito que não, porque no Brasil parece que existe
uma cultura de você não poder se antecipar aos problemas. Não adianta você falar, vai acontecer isso. Tem que acontecer para tomar providência. Infelizmente, aconteceu como prevíamos, e daí, obviamente, isso não é um erro de qualquer chefe de poder, é uma constatação junto à população brasileira, passamos a ter facilidade ou não temos mais dificuldade para conseguirmos os recursos para isso. Então, e tenho certeza que mais recursos virão, que propostas estão sendo apresentadas na Câmara por próprios parlamentares, como a Carla Zambelli apresentou uma proposta nesse sentido, que acredito que mais recursos virão, porque nós temos que evitar a todo custo uma evolução abrupta de pessoas infectadas com o vírus. Vamos então para a 8ª e última pergunta. A TV Record, que estava previamente inscrita, está representada agora nessa sala. Então chamamos o jornalista Alessandro Saturno para a última pergunta. Boa tarde, presidente, ministros. Presidente, como última pergunta, ouvi tudo que foi falado e a gente tem acompanhado muito, com frequência, todas as informações. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a nação. A gente tem ouvido muito das pessoas desesperadas para não sair de casa ou não irem ao trabalho. O presidente Donald Trump limitou reuniões de 10 pessoas. Eu queria que o senhor dissesse realmente o que a população pode esperar aí para os próximos dias. Ministro Paulo Guedes, o senhor falou aí dos 150 bi pelos próximos 3 meses. E a partir dos próximos 3 meses, de onde virá esse recurso e o que é necessário fazer para que o governo consiga continuar enfrentando a doença? Obrigado. Alessandro Guedes, responde você primeiro, depois eu respondo aqui. Bom, essa primeira onda, de certa forma, é um ano semelhante ao ano passado, mas com muito mais intensidade, o impacto é muito maior. Quando nós começamos o ano passado, o Brasil vinha a 1,3 ritmo de crescimento, 1,3, de repente foi golpeado e caiu pela metade. No primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira girou a 0,7, porque houve 2 impactos, Brumadinho e o colapso da economia argentina, para onde nós exportávamos mais da metade da indústria automobilística, dos produtos de indústria automobilística de exportação. Então, o Brasil foi golpeado logo no início. Nós entramos e fomos golpeados, a taxa de crescimento colapsou pela metade. Segundo trimestre, nós já estávamos em recuperação, já reacelerando para 0,9. Terceiro trimestre, já estávamos a 1,1. E no último trimestre, a economia brasileira já estava girando a 1,7. Ou seja, quando nós entramos em janeiro desse ano, nós já estávamos girando a quase 2%. Todos os empresários estavam registrando 2 dígitos. 2 dígitos. Crescimento de linha branca, imóveis, tudo girando a 2 dígitos. Então, o Brasil estava efetivamente decolando. Nesse sentido é que eu disse que era um fenômeno diferente do resto do mundo, porque o resto do mundo estava sincronizado em desaceleração já há 2, 3 anos. O mundo está descendo e o coronavírus remete a economia mundial com mais força ainda para baixo. O nosso caso era o contrário, nós estamos começando a reaceleração e fomos impactados. Então, o meu pedido foi sempre o seguinte: vamos reforçar o sistema imunológico do organismo. Da mesma forma que você falou, olha, dorme melhor, come mais, descansa bastante, evite abuso. Essas são as reformas estruturantes para o Brasil prosseguir e para isso ser só um impacto, uma onda. Essa onda que vem de fora é um tsunami, mas nós tínhamos condição de cruzar, de atravessar isso. Evidentemente, quando a coisa começa a chegar, e com todo esse horror que as pessoas parando, com medo, com pânico, a função tanto da presidência quanto do Ministério da Fazenda, da Economia, é dizer, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Houve esse impacto foi sentido, a economia desacelera rapidamente, perde a arrecadação, e, ao mesmo tempo, o fato de termos que tirar do orçamento receitas que já estavam programadas, estava lá a Eletrobras com 16 bilhões. Então, a gente tira isso do orçamento agora, e não era para privatizar agora, podia ir até o fim do ano. Se nós acelerarmos as reformas, esse dinheiro ainda podia ser buscado. Como isso não se afigura, não se configura essa situação, nós tivemos que rever o orçamento. E revendo o orçamento, a gente vê que tem uma desaceleração econômica, caem as receitas, e nós fomos empurrados, então, para esse artigo que nos dá a capacidade de incrementar a força do impacto. Tudo que nós anunciamos até agora
foi exatamente diferimento de impostos e antecipação, ou seja, nós não atingimos ainda o fiscal. Agora o fiscal nos é permitido, porque nós suspendemos, com esse artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos agora o espaço fiscal. Então, nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos, agora, podemos gastar mais, primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. E se você pergunta se nós temos mais coisas, nós temos muito mais coisas e temos esse espaço fiscal. Podemos considerar, por exemplo, lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas. E aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. Mas temos também que continuar trabalhando. O Brasil pode dar um exemplo para o mundo, da mesma forma que deu o ano passado, quando milhões de pessoas em países avançados foram à rua para impedir a reforma da Previdência, os brasileiros foram às ruas para fazer a reforma da Previdência. Da mesma forma, nós podemos ter um Congresso que, em vez de fazer a quarentena de uma forma simplesmente passiva, nós podemos nos organizar, e os primeiros passos do Congresso parecem ser esses, para fazer uma televotação, fazer uma votação digital e estudarmos as reformas. Você vai ficar em casa parado? Não, você vai estudar as reformas propostas, vai aprofundar as reformas, e o Brasil estará, então, se preparando ao longo de 2, 3, 4 meses, se preparando para a reaceleração econômica, porque, eu repito, a nossa situação é diferente do resto do mundo. O mundo estava em desaceleração estrutural e o Brasil em reaceleração. Ele sofreu um impacto forte, nós não sabemos ainda o tamanho, estamos preparados para as respostas. A cada 48 horas podemos reeditar à medida que nos impacte, mas o que interessa a médio e longo prazo é justamente destravar os investimentos, modernizar, transformar o Estado brasileiro. Se nós dermos esse recado, durante esses 3, 4, 5 meses, em vez de serem meses de paralisia, forem meses de acelerar o destravamento de investimentos, fazendo reformas estruturais, você vê que as reformas estão nessa direção. Pacto Federativo, todos os entes federativos podiam estar se defendendo agora autonomamente, com recursos, todo mundo com dinheiro, com bala para enfrentar o coronavírus. Não, eles precisam de recursos do governo central. Então, o Pacto Federativo é nessa direção. Da mesma forma, o saneamento. Você vê uma calamidade dessa de saúde pública atingindo o Brasil, 100 milhões de brasileiros sem saúde e sem saneamento, sem água, sem esgoto. Tudo isso está proposto lá. Essa capacidade de gestão descentralizada da crise, essa capacidade de destravar investimentos em saneamento, em energia, tudo isso está lá, em logística, o ministro Tarcísio precisa, as leis de concessões, tudo isso está lá. Então, vamos transformar esses 4 meses, em vez de pavor, em vez de pânico, vamos transformar isso em coragem, avanço das reformas estruturais, preparando um futuro melhor, porque o Brasil pode e deve ter essa reaceleração no segundo semestre, se nós trabalharmos bem. O que eu poderia falar para a população brasileira? O problema está aí, está batendo a nossa porta. Teremos dias difíceis, dias duros pela frente. Agora, serão menos difíceis se cada um de vocês se preocupar consigo, com seus parentes e com seus amigos. Somente dessa forma, seguindo os preceitos ditados pelo Ministério da Saúde, como, em primeiro lugar, medidas básicas de higiene, nós podemos alongar a curva da infecção e de modo que nós, Poder Executivo, através dos nossos meios, hospitais e demais órgãos de saúde, atender aqueles que necessitarem e atender com qualidade. Somente dessa maneira nós podemos não resolver, até porque não existe vacina para a questão do coronavírus, mas podemos atenuar muito com as medidas tomadas por vocês e, da nossa parte, atender aqueles, porventura, infectados com os meios necessários e adequados em nossos hospitais. Primeiro, também diria que o pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento
é de grande preocupação, é de gravidade, mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. E, mais uma vez, eu agradeço aos poderes da República pela compreensão e pelo apoio que têm nos dado para buscar, não soluções, que no momento não existe, mas para atenuar esse grave problema que se aproxima. Está encerrada a presente reunião. Fim da coletiva, agradecemos a todos e uma boa tarde. Tá, e portanto nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, entrevista coletiva com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros, discutindo e apresentando ações de enfrentamento ao coronavírus. Você fica agora com a programação da TV Brasil. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais.